bem-vindos a mais um episódio da série Cafezinho com quem inspira. Porque aqui a conversa é boa, o cafezinho é real e as pessoas se inspiram. Hoje estamos com Alendi Bueno. O Alendi é professor de educação física, treinador de corrida e fundador do estúdio Alendi Bueno. O Alendi é um educador físico que eu conheci há um tempo quando decidi fazer um triatlo e precisei da ajuda dele. E desde então ficamos um pouco amigos. Ele tem uma belíssima história, uma trajetória no esporte em Camaquã. E bem-vindo, Alendi. Obrigado por aceitar o convite. Eu que agradeço o convite, é uma honra, uma alegria estar aqui contigo. Parabéns, né, por essa iniciativa muito legal que é o teu podcast, né? Muito bacana. Obrigada. E eu agradeço de coração esse convite e eu fiquei refletindo muito nos últimos dias, né? Porque poder falar da trajetória, falar da minha história, como educador físico, como alguém que trabalha no esporte, viveu o esporte uma vida toda, é muito legal. Não, e as pessoas gostam de saber, perguntam, né, se interessam por isso e é uma coisa que ajuda e inspira muitos, né? Com certeza. Alendi, para quem não te conhece, quem é o Alendi Chaves Bueno dentro e fora do estúdio? O Alendi Chaves Bueno é alguém que esse ano completa 20 anos aqui em Camaquã, né? Eu sou lá da fronteira, tenho muito orgulho das minhas origens, lá de Dom Pedrito, né? E sou alguém que viveu a vida toda o esporte, né? Desde que eu descobri, eu lembro até hoje como foi ainda no ensino fundamental, quando nós fomos levados para jogos escolares, né? E eu senti no meu coração que era isso que eu queria para minha vida, que era esse caminho que eu queria seguir, né? Paralelo a tudo que viesse a acontecer. E desde então, eu sou um praticante, né? Um atleta, eu não digo que eu não fui um profissional, mas eu fui um amador muito dedicado. Então, eu fui um cara apaixonado pela corrida de rua, pelo ciclismo primeiramente, né? Minhas origens são do ciclismo, depois uma passagem pelo triatlon, mas um cara que é apaixonado pelo esporte como um todo, pelo esporte como ferramenta de transformação. Enfim, tudo isso que a gente vem fazendo aqui em Camaquã é algo que eu pude, né? Esse é o Alendi. Que lindo. Como foi o caminho até fundar o estúdio aqui em Camaquã? Eu cheguei em Camaquã em 2006, tá? Eu vim do mundo das vendas. Embora praticasse atividade física, competisse ainda no ciclismo naquela época, eu sou um cara que vim das vendas. Trabalhei em várias empresas, mas com vendas. Então, em 2016, eu me formei em bacharel, né, em educação física. E aí, no final de 2018, nós começamos, né, a trabalhar dentro da corrida de rua, com alguns... Começamos com 2, 3, 4 atletas, né? Tu fosse uma das primeiras atletas que passou pela assessoria. Ah, coisa boa. Né? E de lá para cá a gente veio evoluindo, veio crescendo, veio desenvolvendo o esporte que até então era pouco difundido, né? Aqui em Camaquã, que era a corrida de rua. E esse é o que nós construímos até hoje, né? Além de tu diz que o esporte é uma ferramenta de transformação social. O que significa isso na prática e no dia a dia do estúdio? No decorrer dos anos, nós começamos com a assessoria há 8 anos atrás. E o estúdio nós começamos há 5 anos. Então a gente já passaram pelo estúdio, ou pela assessoria, ou até mesmo dentro dos eventos que nós realizamos, muitas histórias, né? Histórias de pessoas que começaram a sua primeira atividade física dentro de uma atividade levada por outras pessoas, crianças que vieram até nós para participar. Dentro dos eventos nós trabalhamos sempre com um lado social, trabalhando principalmente o lado das crianças de forma gratuita, né? Para que essas crianças venham a participar. Uma prova um exemplo, assim, exemplos que nós temos bem legais, que nós já tivemos crianças participando dessas provas infantis e que hoje essas pessoas estão já dentro do nosso grupo de corrida ou em outros grupos de corrida também, ou nas suas respectivas cidades, já integrando, né, o esporte. Então quer dizer que isso é muito legal, porque o esporte na vida delas, embora não vá transformá-las em atletas profissionais, mas vai transformar em pessoas, né,
melhores, pessoas que tiveram a sua vida de alguma forma transformada pelo esporte, né? E quando a gente transforma uma vida de uma criança ou até mesmo de um adulto, né? A gente transforma a vida da família toda, porque aos poucos esse atleta, essa criança, esse adulto, essa esposa, esse esposo vai levando a família toda para a prática do esporte. Isso é muito saudável, não só fisicamente, penso que principalmente para a saúde mental. Né? Por quantas pessoas com depressão que conseguiram sair graças ao esporte, né? Depressão, a parte de emagrecimento, vida saudável, né? A gente vê todos os dias a transformação das pessoas nesse sentido. E isso é incrível, né? As pessoas ficam... A gente fala, o pessoal da corrida, não só da corrida, de todos os esportes, do pádel, enfim, ciclismos, ficam viciados. Mas é que é algo que só quem pratica, né, consegue explicar. Verdade. Já acompanhaste centenas de pessoas, de iniciantes a atletas de alto rendimento. O que muda e o que não muda nesse acompanhamento? Eu acho que principalmente o desejo, né, das pessoas, tanto iniciantes como os atletas de alta performance, é o desejo da mudança, é o desejo da evolução. Eu vejo muito das pessoas que estão começando, né, é o desejo que eu falei antes, da questão do emagrecimento, a questão de evoluir, a questão de melhorar, às vezes, de uma depressão, enfim, todos correm por um motivo, né? E o pessoal da alta performance, óbvio, né? Eles buscam o rendimento, eles buscam o resultado final. É um trabalho um pouco diferente, um trabalho um pouco mais minucioso, que não é a curto, médio prazo, e a médio e longo prazo para buscar resultados maiores, né? Mas o que eu vejo nesse pessoal é o desejo, que a gente tem que ter sempre em quem busca o resultado, seja ele de alta performance ou não, o brilho nos olhos de querer buscar. Queres um triatlon? Sabe que a gente vai ter que nadar, vai ter que correr, vai ter que pedalar, né? Queres emagrecer? A gente já sabe que vai ter que fazer. Quer alto rendimento? Da mesma forma, a busca é diferente, mas no final das contas é a mesma coisa, né? Verdade. Qual é a maior barreira que tu vê que as pessoas têm para começar e como tu ajuda elas nisso? Hoje, quem busca atividade física, muitas vezes a gente pensa que o pessoal tem uma barreira física, né? Mas muitas vezes as pessoas demoram para começar a sua atividade física em função do emocional. Verdade. É no emocional que as pessoas se prendem muitas vezes, criam barreiras. Falando da corrida mais especificamente, as pessoas têm em mente que não vão conseguir acompanhar, não tem muitas vezes noção como funciona o treino, seja no estúdio, na corrida, na bike, enfim. Isso acontece muito. A limitação emocional das pessoas, o medo, o receio, enfim, daqui a pouco alguém disse para ela que ela não iria conseguir e ela nunca mais vai esquecer, né? Até ela ir lá e fazer o seu primeiro treino, fazer sua aula experimental, enfim, conhecer um pouco mais e saber que os limites são muito mais mentais do que físicos. Concordo. Eu acredito que esse seja, com certeza, assim, a maior barreira que as pessoas demoram, às vezes, protelam tanto tempo para começar a atividade física. Verdade. E bem como tu disse, às vezes alguém diz, tu não consegue, e a pessoa fica com aquilo, não consigo, e não tenta. Exatamente. Isso é a barreira principal que a gente vê no decorrer dos anos, em todas as atividades que a gente trabalha, basta as pessoas começarem. O primeiro passo, que é o mais importante, tem que ser dado. Isso aí. Eu gostaria que tu falasse sobre o circuito Costa Doce de corridas e a Camaquã Night Run. Como nasceram essas ideias? Me conta. Eu sou uma pessoa muito inquieta, né? Eu nunca gosto de estar sempre fazendo as mesmas coisas. Às vezes isso deve ser um problema, mas eu gosto de estar sempre inovando. Lá em 2019, nós começamos aqui em Camaquã a primeira prova de corrida. Fizemos lá na barragem e foi muito bacana. De lá para cá, desde essa primeira prova, então, nós começamos já a inventar, a querer fazer provas diferentes, né, ter novos parceiros, enfim. E o circuito Costa Doce de Corridas, esse ano, ele chega no 3º ano, né? Nós passamos pela Costa Doce, fizemos provas em Arambaré, Cristal. Desde o ano passado nós começamos em Guaíba e nós fechamos aqui em Camaquã. Então o circuito Costa Doce de Corridas nasceu
pela vivência nas provas da região e perceber que nós não tínhamos nenhuma competição regional. Nós tínhamos provas isoladas, né? Mas não tínhamos nada para os atletas da região. E a Camaquã Night Run nasceu com uma parceria muito legal que eu tenho com o Desafio Triplo X de Mountain Bike, né, que são nossos parceiros. E eu estou com eles desde o primeiro desafio, esse ano eles vão para o 8º, e nós vamos para a 5ª Camaquã Night Run. Então é uma prova que vem crescendo, né? A gente fala que é a prova que é a maior night da região, e realmente ela chega a números que comprovam isso, né? Ano passado nós tivemos 600 atletas no adulto, tivemos 200 crianças e um público superior a 2.000 pessoas. Que maravilha. E esse ano a gente já abriu as inscrições, a gente está com as inscrições lá em cima. A gente vai fazer esse ano, tem uma novidade, que esse ano que é a Expo Night Run, que é um espaço para expositores, para parceiros, né? Que a gente está abrindo e que vai ficar muito legal. O espaço já está sendo preparado, a gente está montando stands, está projetando stands já para receber. Então a gente quer fazer a Night Run e o Circuito Costa Doce crescerem, né? E fazer com que o esporte em Camaquã também seja uma referência também da corrida de rua, né? Não, e parabéns pela iniciativa, isso Obrigado. Aí vai chamar essa parte do Expo. Ano passado nós trouxemos 45 cidades para Camaquã, na 4ª Camaquã Night Run. Tivemos atletas do Rio Grande do Sul, tivemos atletas de Santa Catarina, tivemos alguns atletas do Uruguai também. Eu? Então. Que impacto tu enxerga desses eventos na cidade, para além do esporte em si? Eu acho que o impacto econômico, né? Esse evento que reúne a nossa Camaquã Night Run e o 8º desafio esse ano, Triplo X de mountain bike, nós fechamos hotéis, não tem mais vagas, né? 2 meses antes não tem mais vagas, os restaurantes, enfim, nós levamos o lado cultural também, né? Os músicos locais para a praça, para os shows, praça de alimentação. E nós trouxemos pessoas, né? Nós trouxemos para Camaquã ano passado mais de 1.500 atletas entre o ciclismo e a corrida de rua. Então nós movimentamos a cidade como um todo, né? Ano passado nós tivemos pessoas que tiveram que ficar em Arambaré, porque Camaquã já não tinha mais hotéis, não tinha mais aonde acomodar esse pessoal. E muitas pessoas que não conheciam ainda a nossa região da Zona Sul aqui, né? A Costa Doce, vieram já aproveitar para fazer o turismo, para conhecer a Lagoa dos Patos, para conhecer alguns locais aqui de Camaquã. Então a gente movimenta de uma forma grandiosa assim, o município durante esses 2 dias de evento. E a ideia é com que a gente venha com a Expo exatamente para a gente movimentar desde amanhã de sábado essas pessoas em Camaquã até o domingo à tarde. Ai, fantástico. Uma ideia boa, agradável, todo mundo... Agradável. Já incentiva o turismo, tudo junto. Exatamente. A ideia é essa. Além de há 3 anos, tu levou a tua vida de atleta para outro rumo. O que tu pode me falar disso? Há 3 anos atrás, eu era um cara que dividia treinos, que fazia os meus treinos e trabalhava com os treinos dos meus alunos. Então, durante uma competição de ciclismo, né, aqui em Camaquã, eu tive, digamos que não um mal súbito, mas eu tive um mal-estar, né? E, enfim, foi um dia, né, que não tem como esquecer. Depois de algumas horas, né, com esses sintomas, enfim, foi um dia que Deus me abençoou, né, que não era um momento. Eu tive uma arritmia ventricular grave, né? E Deus e a minha protetora, que eu chamo ela até hoje, que é a doutora Mônica Suso, né, evitaram o pior. E desde então, enfim, passei por um período longo de tratamento, hospitalizado também. Até hoje eu uso aqui o meu CDI, né? E desde então eu não mais pude competir em alta performance. Hoje o meu esporte principal é a caminhada, alguns trotinhos leves, e a musculação também de uma forma mais tranquila. Até porque a minha carga horária de trabalho é alta, né? Mas essa transição no início, sabe? Eu acredito que para qualquer pessoa que venha ter uma mudança
drástica assim de rotina, né? Ainda mais alguém que faz atividade física e precisa dela, foi um pouco difícil. Mas o que me alegra muito hoje nos dias atuais, me realiza de verdade, não que não seja, né? É ver a realização dos atletas, é ver que o meu trabalho, eu coloco a minha energia dentro dos treinos de cada um, dentro da conversa que a gente tem no dia a dia, dentro da rotina do treino deles, né? Então, no primeiro momento foi bem difícil essa transição, né? Como tu me perguntasse, mas aos poucos a gente vai vendo o lado bom de tudo isso, que é bom estar vivo, né? Porque eu tive um momento bem complicado lá atrás e viver o esporte de um outro lado, com uma outra perspectiva, né? Que eu não tinha antes, que eu não tinha ideia de como era esse lado de apenas treinar. Muitas vezes tu foca muito mais no eu do que do aluno, no próximo, né? Que são os alunos, e isso fez com que eu visse de uma outra perspectiva o lado do esporte como treinador. Sim. O que eu não conseguia enxergar antes, né? E a gente percebe que a vida é muito boa, né? Tem que exercer essa gratidão todos os dias, porque poder estar vivo, poder estar falando, poder para as pessoas que elas também são capazes, como eu fui, isso é o que paga, entendeu? Então, o esporte de alto rendimento passou e agora a gente está aqui para passar o que eu aprendi ou o pouco que eu aprendi para muitas pessoas. Não, mas eu tenho muito para passar. E me conta, o que vem por aí? Novos projetos, novos formatos, novas provas? Sempre. Para alguém como eu que sou inquieto, sempre tem que ter uma coisa nova. Lá em casa a gente briga por isso, que eu estou sempre inventando uma coisa nova. Quando eu chego em casa já tem uma novidade. A gente está vindo agora, ano que vem, né? Esse ano a gente vai finalizar aqui em Camaquã, na Night Run, mas ano que vem a gente tem um projeto muito legal, que é expandir o circuito, né? Com mais uma etapa, pelo menos, e se tudo se encaminhar, eu não gosto nunca de falar o que vai acontecer, mas eu vou abrir aqui para vocês, e a gente tem um projeto muito legal, que é levar o circuito Costa Doce para Porto Alegre. A gente já tem uma parceria lá, tá tudo alinhado para a gente levar o circuito Costa Doce para a capital dos gaúchos. E eu acredito que isso é um passo, né, gigante para qualquer organização. E a gente tem agora... Está começando a AB Performance, que é uma marca de roupas, né? Que está vindo aí, que a gente está começando lá no estúdio, pequenininha ainda, mas aos poucos a gente está formando algumas marcas parceiras, né? E também com a nossa marca própria. Então eu acredito muito nesses projetos que vem em 2027, final, que a gente tem muita coisa em 2026, né? Estão acontecendo, muita coisa nova, outros parceiros estão chegando também. Para que a gente em 2027 seja um ano realmente com muitas novidades. E quando eu falo novidades, a gente não fala novidades só para o Alente, ou só para o estúdio, ou só para os eventos esportivos. A gente fala em novidades para a gente trazer para as pessoas que praticam atividade física. A gente tem em prática, tem tudo pronto já para colocar em prática um projeto de uma associação, né? A Associação Correr está pronta, mas a gente precisa colocar ela em prática para a gente colocar muitas crianças aí que eu sei que querem fazer atividade física, e a gente hoje, né, de uma forma, enfim, por recursos, né, a gente ainda não tem como fazer esse projeto andar. Mas é um dos projetos que vai sair, se Deus quiser, e a gente vai trabalhar para isso acontecer. É outra coisa legal para 2027. Ai, parabéns, e com certeza vão ser todos um sucesso. Amém. Um sucesso. Agora vamos encerrar o bloco com umas perguntinhas rápidas. Tá? Bora. Uma palavra que define o esporte para você. Transformação. Para mim, o esporte, assim como foi na minha vida, todas as pessoas que entram no esporte hoje, elas têm a vida transformada de alguma forma. Então, eu acho que a palavra que define o esporte na minha vida é a transformação. E um hábito que tu não abre mão? Desde sempre, acordar cedo. Sempre. Desde de atleta, desde treinador, todos os dias esse hábito é um hábito que me acompanha.
uma pessoa que te inspira a seguir esse caminho? Deus, né? Porque foi Ele que abriu as portas para mim de 8, 9 anos para cá. Sempre, na verdade, né? Mas as coisas aconteceram na minha vida de uma forma que nem eu imaginava, de 8 a 9 anos para cá, que as coisas foram acontecendo e a gente está, né, conquistando. Quando eu falo conquistar, eu não falo em conquistar dinheiro, mas eu falo em conquistar amigos, conquistar parceiros, sabe? Conquistas que, se não fosse por ele, são as coisas que a vida é maravilhosa, né? Verdade. Além de que recado tu daria para essas pessoas que ainda não estão fazendo nenhum esporte, querem começar e não se animam a começar? Comece. Comece hoje. O melhor, sempre eu digo pro pessoal, o melhor dia de começar uma atividade física foi ontem, mas hoje ainda dá tempo. Comecem, essa recomendação não é só minha, os médicos recomendam atividade física, os psicólogos, os psiquiatras, né? Então, quem somos nós para dizer não? Pessoal, comece uma atividade, por mais simples que seja, caminhada, enfim, consegue correr, faz a tua corrida, qualquer que for atividade física. Se tu fizeres uma semana de atividade física, pelo menos 4 dias por semana, e essa atividade física não te causar nada positivo, bom, aí tu pode me perguntar, pô, mas como tu falasse isso? Mas eu tenho certeza que vai transformar a tua vida aos poucos. E tu vai ser uma pessoa muito mais saudável, tanto física quanto mentalmente. Concordo. E para fechar, a pergunta que encerra nossos episódios. O que te inspira hoje? Pessoas. Eu acho que essa inspiração diária, né, das pessoas, da vivência, da conversa, da energia, isso tudo faz com que... É isso que faz, né, a gente levantar todos os dias, trabalhar, ter energia, querer coisas novas, né? Essa é a minha inspiração. Além de muito obrigado, fiquei muito feliz que tu veio, que tu aceitou o convite. Obrigado por participar e por nos inspirar hoje. Eu que agradeço o convite, foi uma honra ter estado aqui contigo. Que bom. Então tá, só isso.